Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Mais um sábado que para mim é extremamente feliz. Eu vou estar aqui com vocês agora de manhã. E para aqueles que não puderem assistir o nosso programa agora de manhã, vocês podem avisá-los que à tarde existe a reprise, às 17h45, aqui na Band mesmo, na Guanandi. Bom, aonde eu estou hoje? Hoje é uma surpresa para vocês. Eu estou na nossa Santa Casa. Eu fiz questão de vir até aqui e nós vamos bater um papo com o diretor-presidente da Santa Casa, Dr. Issam Mussa. O Dr. Issam Mussa faz parte de uma junta, que é a junta interventora, e o papel dele dentro dessa junta é de presidente, diretor-presidente. Por que eu faço questão de ter esse programa? Porque, olha, nós vamos ouvir hoje aqui do Dr. Issam Mussa uma porção de coisas que são extremamente interessantes e, olha, e que, na verdade, eu, como médico, tenho orgulho de saber que a nossa Santa Casa faz e que a nossa Santa Casa coloca à disposição da população uma série de serviços que nós vamos demonstrar aqui quais são. Então, vamos falar a verdade sobre a Santa Casa. Hoje, eu e o Dr. Issam aqui, vamos abrir o jogo e falar a verdade, né, Dr. Issam? Primeiro, muito obrigado por me receber. Eu vou deixar o senhor dar um bom dia, uma boa tarde aqui para todos os nossos telespectadores. Bem, primeiramente quero desejar um bom dia a todos os telespectadores da Band e nós estamos à disposição para mostrar para a sociedade o que representa a Santa Casa. Ótimo. Olha, vamos começar da seguinte maneira. Você tem ideia do tamanho da Santa Casa? Você sabe quantos funcionários tem aqui? Você tem ideia de quantos leitos existem e quantos estão ocupados? Vamos perguntar isso para o doutor Issam. E aí, doutor Issam, conta para a gente. Quantos leitos existem? Quantos estão ocupados? Conta para a gente também qual é o volume de atendimento do nosso pronto-socorro. Bem, a Santa Casa hoje ela tem cadastrados 590 leitos. Mas ela sempre atende ela atende mais do que isso. Aproximadamente, hoje nós estamos com 622 pacientes internados. A Santa Casa hoje ela tem aproximadamente 2.700 funcionários CLTistas. Dentre esses funcionários nós temos médicos, aproximadamente 200, pessoal na área de enfermagem, na área administrativa. Então são 2.700 empregos CLTistas. E aproximadamente uns 800 médicos, pessoas como prestadoras de serviço. Olha só, eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. Eu fiquei impressionado agora com o número de funcionários, hein? 2.700 pessoas trabalham aqui na Santa Casa. De alguma maneira prestam serviço para a Santa Casa. E aí, como o doutor Issam falou, estão incluídos os médicos, a enfermagem, técnicos de enfermagem. Aqui tem, pois é, o doutor Issam está lembrando, olha, aqui tem nutricionista, tem psicólogos, tem fisioterapeutas, tem terapeuta ocupacional, enfim, sem falar, naturalmente, da área administrativa, que aí tem uma gama enorme, né, de pessoas na área administrativa, na área de limpeza. Um outro detalhe, vamos falar agora, você vê, olha só que interessante, 590 leitos. Só uma curiosidade, nós não temos nenhum hotel no nosso estado, não sei se na região centro-oeste tem, com capacidade para abrigar 600 pessoas. Tem, doutor Issam, você tem conhecimento? Não tenho conhecimento. Não tenho conhecimento, infelizmente. Então, olha só qual é o tamanho, que complexidade que é. Bom, vamos falar um pouquinho daquilo que sempre, vamos chamar de porta de entrada, né? Porque nós temos duas portas de entrada para atendimento,
existe o ambulatorial, né? O atendimento feito de consulta, mas existe também o atendimento de urgência. Qual é o nosso volume de urgência hoje, doutor Issam, mais ou menos? Hoje a gente atende aproximadamente 400 consultas, 400 atendimentos. Desses 400 atendimentos, 70% é urgência. Então, é isso que nós temos que mostrar para a sociedade, que é a vocação da Santa Casa. A Santa Casa, hoje, ela tem que ser, nós entendemos dessa forma, que ela tem que ser referência em atendimento de urgência e emergência. Para mostrar para a sociedade, a Santa Casa, hoje, ela atende quase que todas as linhas de especialidade existentes dentro da medicina, né? E a nossa maior demanda hoje é o atendimento de urgência e emergência. Então, a Santa Casa é um hospital muito complexo, ela é de alta complexidade, atende média complexidade. E nós temos um ambulatório aqui que é geralmente para atender o paciente de egresso. Estamos entrando no sistema, né, na rede de atendimento através do município, que é o SISREG, o Sistema de Regulação Ambulatória, e os pacientes que deveriam entrar na Santa Casa, eles deveriam entrar através do sistema de regulação, do SAMU, que o doutor Cury já foi chefe, e através da regulação estadual. Esses seriam os pacientes que deveriam ser atendidos dentro da Santa Casa. Mas, infelizmente, ou felizmente para a sociedade, vou dizer felizmente, que a Santa Casa sempre está de portas abertas para atender quem necessite de atendimento. Olha, esse é um testemunho que eu quero dar. As pessoas falam assim, olha como é que estão os corredores da Santa Casa. E aí, você sabe como é que eu costumo responder quando alguém fala assim, olha, o corredor está cheio. Falei, sabe por que ele está cheio? Porque a Santa Casa não admite que ninguém fique na rua. É verdade. Ele está cheio, sabe por quê? Porque é melhor ficar aqui dentro, no corredor, do que ficar sem assistência nenhuma numa casa que não tem, por exemplo, estrutura, ou ficar ao léu, ficar ao tempo. Então, por isso que no início da entrevista, quando eu perguntei o número de leitos, a resposta foi 590 leitos aproximadamente, mas nós estamos com 640 pessoas internadas. Ou seja, né, um número maior do que o número de leitos. Bom, o assunto está bom, nós vamos continuar. Eu vou fazer um breve intervalo, doutor Issam, um breve intervalo para os nossos comerciais e nós vamos voltar já já. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Bom, vamos voltar ao nosso assunto. Estamos na Santa Casa. O nosso entrevistado hoje, Dr. Issam Moussa, presidente da Junta Interventora. Santa Casa, esse coração enorme que nos protege, que nos atende, a todos nós, quando nós precisamos. E o que é mais importante, não tem nenhum hospital na cidade que tenha a capacidade técnica de fazer os atendimentos que a Santa Casa faz. A complexidade dos atendimentos, o doutor Issam falou em alta complexidade. Cirurgia cardíaca, cirurgia de rim, transplante, as fraturas, né? Hoje, é uma epidemia danada. Aliás, o grande problema que nós enfrentamos de congestionamento aqui é o trauma, né, doutor Issam? O acidente de trânsito hoje é a maior causa de óbitos no país. O acidente de trânsito. Nesse acidente de trânsito, 80% são referentes a acidentes de trânsito em motos. E olha, é a grande causa de congestionamento do centro cirúrgico. Sem dúvida. O congestionamento o centro cirúrgico, o índice de acidentes tem aumentado muito. O que acontece? Esses pacientes vão para o centro cirúrgico com traumatismo craniano, traumatismo torácico, abdominal, estando em coma, e às vezes nós temos até dificuldade de vagas na UTI. Por quê? Porque a quantidade é muito grande. Olha só, eu e o doutor Issam, 2 médicos, ele diretor-presidente da Santa Casa, vocês sabem, de todo o meu esforço no sentido de SAMU,
e de evitar fazer prevenção, principalmente do trauma, da violência. Nós vamos fazer um apelo aqui para vocês, por favor, né? Não bebam enquanto estiverem dirigindo ou quando forem dirigir, nem uso de drogas. E vamos obedecer às leis de trânsito, porque não adianta, né, doutor Issan? Se a gente ficar só com isso, não adianta você andar numa via pública a 80, 90 km por hora, 100 km, é uma barbaridade, né? Sim. Então, isso não pode acontecer, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o doutor Issan. Doutor Issan, a gente fala junta interventora. E essa intervenção foi necessária? Bem, na época foi necessária porque o hospital fechou as portas. E o prefeito recém assumiu a prefeitura, o doutor Nelson Trade Filho, teve que reabrir as portas. Então foi até o Ministério da Saúde, na época, e fizeram a intervenção, requisitando os serviços da Santa Casa. Hoje a Santa Casa ela está sob intervenção por determinação judicial dos Ministérios Público, Estadual, Federal e do Trabalho, onde existe uma junta interventiva que são representados pelos 2 secretários estadual e municipal que representam o governo estadual e município, e uma junta administrativa que nós somos em 3, eu, o doutor Antônio Lastória, o doutor Nilo Lemes, e eu sou presidente dessa junta. Então, existe essa junta interventiva, essa junta administrativa. E essa junta deverá, é uma ação judicial sentenciada que ela deve ir até maio de 2013. Olha só, então, na verdade, toda essa questão da intervenção aqui, ela está sob a responsabilidade, está respaldada judicialmente. É uma medida legal. O que eu quero dizer é que nós não estamos aqui porque queremos. Isso é uma intervenção dos Ministérios Públicos. Então, e tem início e tem término. E esperamos, quando for entregar, que esteja saneado. Porque a Santa Casa, hoje, ela já melhorou muito. Você já não vê pacientes nos corredores, equipamentos, você não vê pacientes sendo ambusados na área vermelha. Aumentamos em 33 o número de leitos de UTI, hoje nós temos 98, retomamos o transplante renal, que antes era só entre vivos, hoje nós estamos fazendo entre mortos, e queremos também, brevemente, retomar um serviço de transplante cardíaco. Olha que maravilha, que boa notícia para todos nós. Eu sempre digo o seguinte, olha, a Santa Casa, ela é um patrimônio tão importante, ela tem um significado tão importante para todos nós. Se eu sofrer um acidente, o doutor Issan, que é o diretor-presidente, o Márcio, nosso cinegrafista, você que está em casa, se ele for um acidente com um pouco mais de complexidade, não adianta o seu convênio ter um hospital. Ele não tem os médicos especialistas que estão aqui diariamente nesse hospital, na Santa Casa. Você não tem em nenhum hospital particular da cidade ortopedista 24 horas. Você não tem anestesista 24 horas, tá certo, doutor Issan? Sem dúvida. Você não tem neurologista, neurocirurgião. Cirurgião pediátrico. Vai em todas as linhas de especialidade, você encontra o especialista dentro da Santa Casa. Existem aquelas que são regulamentadas, as portarias, onde a especialidade há necessidade de ficar presencial e aqueles à distância. Isso é o médico de sobreaviso e o presencial. A Santa Casa atende todos esses requisitos. E nós precisamos ajudar a Santa Casa. Nós temos um quadro muito importante que chama Dicas Importantes. Doutor Issan, eu vou chamar o Dicas Importantes. Depois disso, os nossos comerciais. Márcio, vamos lá para o Dicas Importantes. Amigos, a dica importante que eu tenho para dar para todos vocês hoje tem a ver com aquela dica da semana passada. Vocês lembram que eu comentei que estava sendo convidado a me candidatar a vereador e me apresentei como um pré-candidato a vereador aqui na capital, aqui em Campo Grande. Muito bem. Se realmente isso acontecer, o último dia possível para eu apresentar o programa e poder me apresentar no vídeo é o dia 30, exatamente hoje, sábado, dia 30. Acontece que nós estamos gravando esse programa no dia 28, quinta-feira, dia 28 que passou agora. E olha, eu quero confessar para vocês uma coisa que é muito importante, eu quero compartilhar com vocês a verdade. Ainda não está definido se vou ser candidato a vereador ou não. Hoje, dia 28, ainda não está definido.
as convenções ficaram todas para o dia 29 e para o dia 30. Então, com isso, eu não tenho como garantir a vocês que eu não vou apresentar o programa durante o período eleitoral. Se eu for candidato a vereador, eu não posso, eu estou impedido pelo Tribunal Regional Eleitoral, aliás, com muita propriedade, com muita razão, eu estou impedido de apresentar o programa. Mas se eu não for candidato, eu estarei aqui. Muito bem. Para me substituir no programa, então nós temos uma pessoa que eu faço questão de apresentar para vocês. Uma vez se efetivando a minha candidatura a vereador, a Adriana vai ser a minha substituta aqui no programa. A Adriana é uma pessoa que trabalha na TV Guanandi, extremamente simpática, e ela está, além de motivada, ela está muito sensibilizada pelos assuntos que nós trazemos referentes à saúde e cidadania. Não é verdade, Adriana? É isso mesmo, doutor Cury. Eu estou muito feliz, tenho a honra de substituí-lo. Nós vamos estar juntos, todos vocês, aos sábados, com o doutor me assessorando, com certeza, certo? E com temas importantes como ele sempre traz. Bom, então, eu quero dizer para vocês que, embora a coisa esteja com duas possibilidades, ela está definida. A Adriana vai ser a nossa substituta aqui, se eu for candidato a vereador. Se eu não for, eu vou continuar aqui com vocês e com certeza nós vamos ter a Adriana como uma parceira também aqui, porque o nosso programa está crescendo. Então essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. Agora vamos para os nossos comerciais, que nós voltamos já já. Saúde e cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura, com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Olha, esse nosso novo bloco aqui, eu estou com outro convidado. Nós estamos conversando até agora há pouco com o diretor-presidente, que é o doutor Issamus. Agora eu estou com o diretor clínico aqui da Santa Casa, doutor Heitor Soares, um cirurgião de altíssimo nível, professor, e olha, é uma das referências, felizmente, que nós temos na medicina. Eu, particularmente, tenho muito orgulho de fazer parte da mesma classe que o doutor Heitor faz. Doutor Heitor, diretor clínico da Santa Casa. Essa é uma missão dura, não é fácil, né? Não. Qual é o quadro da Santa Casa? O senhor, na verdade, dirige quantas pessoas aqui? Bom, o corpo clínico da Santa Casa, se você colocar o corpo estendido, chega a mais de 2.000 médicos hoje. Mas médicos que trabalham aqui durante a semana são cerca de 450 médicos fazendo plantões de manhã, de tarde, de noite, vindo aqui responder pareceres, atender os pacientes que estão aqui internados. Olha só, hein? Que número. Quando diz estendido, significa o seguinte, são profissionais que às vezes vêm, eles não são CLT, né? Eles vêm para dar parecer, eles vêm por necessidade, é isso, doutor Heitor? Não, o corpo estendido é assim, existem médicos que já trabalharam na Santa Casa, mas não trabalham mais. Ficaram aqui durante muitos anos, contribuíram e ainda são do corpo clínico, mas raramente aparecem aqui. Outros profissionais que já passaram por aqui, decidiram não trabalhar mais aqui, mas aqueles 450, cerca de 450 médicos, trabalham aqui toda semana. Certo. São médicos que estão aqui de plantão ou que são acionados para sobreaviso para atender os pacientes. Olha só, em todos os andares, nós temos aqui 7 andares, é isso? 9 andares. Em todos os andares, nós temos médicos acompanhando esses andares, certo? São os médicos visitadores, os responsáveis. Olha a complexidade que é isso. Fora o pronto-socorro e fora o centro cirúrgico. Agora, conta um pouquinho para nós. Qual é o ponto que a gente poderia chamar de nó? Um nó, a coisa mais difícil que existe para se administrar aqui como diretor clínico, doutor Heitor? É o subfinanciamento do SUS. 90% dos pacientes que nós atendemos aqui são atendidos pelo SUS. E, modéstia à parte, se você me permite, nós fazemos um trabalho muito bom, excelente,
para o que nós temos de estrutura, para o que nós temos de financiamento. É uma realidade, o governo federal sabe disso, o governo estadual sabe disso, o governo municipal sabe disso, e há que se fazer algo para mudar essa situação. O trabalho que é feito na Santa Casa é exemplar. Com todas as dificuldades, com todos os problemas, nós salvamos vidas todo dia aqui. Isso é uma verdade, e ele tocou num ponto, o doutor Heitor tocou num ponto que nós já abordamos. Quando a gente fala em subfinanciamento, nós estamos dizendo o seguinte: o dinheiro que paga a internação, o dinheiro que paga a alimentação, o dinheiro que paga a estadia do paciente aqui dentro, e que é uma obrigação do SUS, ele é muito curto, ele é muito pequeno, não é verdade? Muito pequeno. Se você falar o honorário do médico, o honorário que o médico recebe para poder atender o paciente, não valeria a pena. Tanto que a administração da Santa Casa tem contratado os médicos para ficarem aqui, para que valha a pena para esses profissionais se dedicarem aos pacientes. O senhor lembra de cabeça um número para dizer um honorário médico que o SUS paga, por exemplo? Por exemplo, uma consulta no ambulatório, o SUS paga R$ 8,00. R$ 8,00 uma consulta de ambulatório. Eu andando pela cidade, eu não conheço nenhuma manicure que faça a mão por R$ 8,00. Vamos continuar. Você lembra de algum procedimento cirúrgico, doutor Heitor? Uma heniorrafia inguinal, que é a face que eu faço bastante, paga R$ 40,00. Heniorrafia inguinal. Aquela hérnia inguinal, sabe? Aquela hérnia que você tem por esforço, você tem porque nasceu, enfim, que precisa ser feito. Quanto? R$ 40,00. Corte de cabelo, tem lugares que cobram R$ 150,00, é isso? Acredito que sim, eu não tenho muito cabelo para dizer, mas eu acredito que sim. Olha, eu faço questão, eu estou fazendo essas analogias, porque vocês precisam conhecer, eu faço questão que meus telespectadores conheçam. A realidade, não é fácil ser médico assim, não, sabe? A Santa Casa tem que fazer seu esforço, sim, porque ser remunerado apenas com esse procedimento de R$ 40,00 uma cirurgia, olha a responsabilidade. A sua vida está na mão desse cirurgião. Ele precisa ter tranquilidade, né, doutor Heitor? Com certeza. Precisa ter paz. Então, é muito importante que vocês tenham conhecimento disso. Mas aí, como é que vem? A Santa Casa vem e ela, então, faz uma subvenção disso, né? Ela coloca um dinheiro... Aliás, a palavra não é subvenção, é a palavra... Desculpa. Ela faz uma adição, né, no ganho, para poder virar um ganho digno, pelo menos. É assim que funciona? Isso, exatamente. Nós temos aqui um projeto, e esse projeto vai custar. Para que esse projeto seja efetivado, o orçamento geral da Santa Casa precisa melhorar. E estamos negociando com os gestores estadual, municipal, para ver se é possível fazer isso. Porque a assistência é feita, mas para você ter assistência bem feita, você tem que trazer o profissional que queira fazê-lo. E, infelizmente, nós não podemos viver apenas do amor à profissão. Nós precisamos ter remuneração condigna também, para que possamos nos dedicar mais ainda aos pacientes. Bom, nós temos um quadro que chama Presta Atenção. Márcio, nós vamos chamar o Presta Atenção e logo em seguida nós vamos para o término do nosso programa. Então, Márcio, vamos lá. Presta atenção agora. Eu vou fazer o Presta Atenção aqui com o doutor Heitor, porque eu quero falar sobre essa questão do financiamento. Presta atenção para vocês. Olha, o meu Presta Atenção de hoje também tem a ver com a saúde e tem a ver com o financiamento do SUS. O doutor Heitor, que está do meu lado, diretor clínico aqui da Santa Casa, colocou com muita propriedade. Uma consulta que é feita aqui pelo SUS, o médico é remunerado em R$ 8,00. Uma cirurgia dentro de um centro cirúrgico, de uma hérnia, por exemplo, uma hérnia inguinal, o médico recebe R$ 40,00. Muito bem. Aí eu digo assim para vocês, da onde que vem esse dinheiro? Esse dinheiro, na verdade, ele deveria estar vindo num volume coerente para quem quer prestar uma boa saúde, ele deveria estar vindo do governo federal. Aliás, a emenda 29, ela traz exatamente
a contribuição que cada poder deveria colocar na saúde. O estadual está dimensionado e o governo estadual está cumprindo a sua parte. O governo municipal também cumpre a sua parte, coloca no mínimo 15% do orçamento. Quem que não está cumprindo a sua parte? É o governo federal. O governo federal não está colocando dinheiro suficiente no SUS para a nossa saúde. Bom, eu tenho várias explicações para isso. Primeiro, porque não é prioridade do governo federal que o brasileiro tenha saúde. Essa é a primeira conclusão que eu chego. A segunda conclusão que eu chego é que, assim, olha, para que a nossa presidente Dilma vai colocar um bom dinheiro no SUS, fazer com que ele seja tão bom, se o tratamento dela, por exemplo, é feito no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, um dos mais caros que existe no mundo. Então fica aqui meu preste atenção dizendo o seguinte, olha, a saúde não pode ficar sobre os ombros dos profissionais que trabalham na área de saúde. Não é culpa dos médicos, não é culpa dos enfermeiros, não é culpa dos técnicos de enfermagem. Esses são verdadeiros heróis. Também os nossos gestores municipais e estaduais estão fazendo o que pode. O grande vilão disso, sabe quem é? É o governo federal. Ministro da Saúde, para de fazer política, comece a olhar isso. Dilma, tenho certeza, minha presidente, que a senhora vai conseguir dar os níveis de financiamento que são aqueles que são os corretos, não os cruéis como nós temos hoje. Bom, com isso eu quero terminar o nosso programa, dizer que, mais uma vez, eu estou muito feliz. Doutor Heitor, nós atingimos no Ibope uma audiência que ela é histórica aqui na TV Guanandi, fiquei muito contente. Só para o senhor ter uma ideia, tem aproximadamente no nosso programa, nós temos mais de 60 mil pessoas nos assistindo hoje. Isso nos deixa muito, muito felizes e, ao mesmo tempo, com muita responsabilidade. E nós continuarmos sempre trazendo para vocês a verdade e trazendo o que nós temos de melhor. Bom, até a próxima semana. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela audiência de hoje. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.